Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 11 relata a ressurreição de Lázaro, revelando o poder de Jesus sobre a morte e sua profunda compaixão diante do sofrimento humano. O capítulo destaca a declaração de Cristo como a ressurreição e a vida, mostrando que a fé nele transforma a dor em esperança e confirma sua autoridade divina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 11 do livro de João da Bíblia. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar João 11 de forma didática, em partes, indicando os versículos e o significado espiritual da mensagem. Esse capítulo é muito importante porque mostra o poder de Jesus sobre a morte e prepara o caminho para os acontecimentos que levariam à sua própria morte. Primeira parte. A doença de Lázaro e o propósito de Deus, versículos 1-6. Resumo do texto. Lázaro, amigo de Jesus, fica doente. Suas irmãs Marta e Maria avisam Jesus. Mesmo sabendo disso, Jesus espera 2 dias antes de ir. Mensagem principal. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, versículo 5. Mesmo assim, ele não foi imediatamente ajudá-los, versículo 6. Jesus explica que aquela situação tinha um propósito maior, revelar a glória de Deus, versículo 4. Lição: nem sempre Deus responde imediatamente às nossas dificuldades. Às vezes ele permite certas situações para manifestar algo maior depois. Segunda parte. Jesus explica aos discípulos sobre a morte de Lázaro, versículos 7-16. Resumo do texto. Jesus decide voltar para a Judeia. Os discípulos ficam preocupados porque os líderes judeus queriam matá-lo. Jesus então explica que Lázaro morreu, mas que isso ajudará os discípulos a crer mais. Versículos importantes. Jesus diz que Lázaro dormiu. Versículo 11. Jesus explica claramente:
Lázaro morreu, versículo 14. 3. Ele diz que isso aconteceu para fortalecer a fé deles. Versículo 15. Lição: Jesus às vezes permite situações difíceis para fortalecer a fé das pessoas. Voltamos a ler. Jesus consola as irmãs. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? 27. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. 28. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para ali chorar. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. 35. Jesus chorou. 36. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. 37. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Terceira parte. Jesus consola Marta, versículos 17 e 27. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias, versículo 17. Marta vai encontrar Jesus e diz, versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo triste, Marta ainda demonstra fé. Então Jesus faz uma das declarações mais importantes da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículos 25 e 26. Significado: Jesus revela que 1. Ele tem poder sobre a morte. 2. Quem crê nele terá vida eterna. Lição espiritual: a fé em Cristo vai além da vida física. Ela promete vida eterna. Quarta parte. Jesus se emociona com a dor das pessoas. Versículos 28 e 37. Maria também vai até Jesus e repete a mesma frase de Marta. Versículo 32. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vê todos chorando e se comove profundamente. O versículo mais curto da Bíblia aparece aqui. Jesus chorou, versículo 35. Significado: mesmo sendo Deus, Jesus demonstra compaixão humana. Ele sente a dor das pessoas. Lição: Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Voltamos a ler. Jesus ressuscita Lázaro. 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. 40. Disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
43 Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. 44 O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. 45 Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O plano para matar Jesus. 46 Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. 47 Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. 48 Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. 49 Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. 50 Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. 51 Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. 52 E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. 53 Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. 54 Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. 55 Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. 56 Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? 57 Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quinta parte. O milagre. Jesus ressuscita Lázaro. Versículos 38-44. Jesus vai até o túmulo de Lázaro. Ele pede para tirarem a pedra da entrada do sepulcro. Versículo 39. Marta fica preocupada porque o corpo já estava há 4 dias ali. Então Jesus lembra: se você crer, verá a glória de Deus. Versículo 40. Depois Jesus ora ao Pai e grita: Lázaro, venha para fora. Versículo 43. Então acontece o milagre. Lázaro sai vivo do túmulo. Versículo 44. Significado: esse é um dos maiores milagres de Jesus e mostra que ele tem autoridade sobre a morte. Lição espiritual: Jesus tem poder para trazer vida onde existe morte, tanto física quanto espiritual. Sexta parte. A reação das pessoas, versículos 45-46. Depois do milagre. Muitos passaram a crer em Jesus. Versículo 45. 2 Outros foram contar aos fariseus. Versículo 46. Isso mostra que as pessoas reagem de formas diferentes diante da verdade. Sétima parte. O plano para matar Jesus, versículos 47-53. Os líderes religiosos ficam preocupados. Eles dizem: se todos acreditarem em Jesus, os romanos podem destruir a nação judaica. Versículo 48. Então o sumo sacerdote Caifás diz algo importante. Versículo 50. É melhor que morra um homem pelo povo. Sem perceber totalmente, Caifás estava profetizando. Versículos 51-52. O texto explica que Jesus morreria. Pelo povo de Israel. 2 E por todos os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Lição: a morte de Jesus faria parte do plano de salvação de Deus. Oitava parte. Jesus se retira por um tempo. Versículos 54-57. Depois disso. Jesus deixa de andar publicamente entre os judeus. Versículo 54. 2 Ele vai para um lugar chamado Efraim. Enquanto isso. As pessoas continuam procurando Jesus. Versículo 56. 2 Os líderes religiosos ordenam que qualquer pessoa denuncie onde ele está. Versículo 57. Isso mostra que a oposição contra Jesus estava aumentando.
A mensagem principal de João 11. Este capítulo ensina 3 verdades fundamentais. Primeiro, Jesus tem poder sobre a morte. Versículos 25, 26, 43, 44. Ele mostra que pode trazer vida até a um morto. Segundo, a fé revela a glória de Deus. Versículo 40. Quem crê em Jesus pode ver o poder de Deus agir. Terceiro, a ressurreição de Lázaro aponta para algo maior. Esse milagre prepara o caminho para 1. A morte de Jesus. 2. Sua própria ressurreição. Resumo simples de João 11. 1. Lázaro fica doente. Versículo 1, 6. 2. Jesus explica aos discípulos. Versículos 7 e 16. 3. Consola Marta e Maria. Versículos 17 e 37. 4. Ressuscita Lázaro. Versículos 38 e 44. 5. Muitos creem. Versículo 45. 6. Líderes decidem matar Jesus. Versículos 47 e 53. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 11, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. O capítulo Evangelho de João 11 é um dos textos mais importantes desse evangelho porque narra a ressurreição de Lázaro, um dos maiores milagres de Jesus. Esse acontecimento revela 3 verdades principais. 1. Jesus tem autoridade sobre a morte. 2. Ele demonstra amor e compaixão humanos. 3. Esse milagre desencadeia a decisão oficial de matar Jesus. A seguir está a explicação didática dividida pelos versículos. Primeiro, a doença de Lázaro. Versículos 1, 6. Lázaro morava em Betânia, aldeia próxima de Jerusalém, com suas irmãs Maria e Marta. Eles eram amigos próximos de Jesus. As irmãs enviam a mensagem: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus responde algo surpreendente: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Versículo 4. Mesmo amando a família, Jesus espera 2 dias antes de ir. Significado: Jesus não age com pressa porque tem um propósito maior, realizar um milagre que mostrará claramente quem ele é. Segundo, Jesus anuncia a morte de Lázaro. Versículos 7 e 16. Jesus decide voltar para a Judéia, mesmo sabendo que ali queriam matá-lo. Ele diz: Lázaro adormeceu. Versículo 11. Os discípulos pensam que seja sono normal, então Jesus explica claramente: Lázaro morreu. Versículo 14. E acrescenta: Estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Versículo 15. Significado: o milagre que acontecerá fortalecerá a fé dos discípulos. Terceiro, o encontro de Jesus com Marta. Versículos 17 e 27. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto há 4 dias. Na cultura judaica havia a crença de que o espírito poderia permanecer perto do corpo por 3 dias. O 4º dia confirmava que a morte era irreversível. Marta diz: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Jesus responde: Seu irmão vai ressuscitar. Versículo 23. Marta pensa na ressurreição futura, no último dia. Então Jesus faz uma declaração fundamental: Eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 25. Significado: Jesus não apenas ensina sobre ressurreição, ele é a fonte da vida. Quem crê nele terá vida eterna. Quarto, o encontro com Maria e o choro de Jesus. Versículos 28 e 37. Maria chega e repete a mesma frase de Marta: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32. Ao ver 1. Maria chorando. 2. As pessoas lamentando. Jesus se comove profundamente. O versículo mais curto da Bíblia aparece aqui: Jesus chorou. Versículo 35. Significado: esse momento revela 2 coisas. 1. Jesus é verdadeiramente humano e sente dor. 2. Ele se compadece do sofrimento das pessoas. Quinto, a ressurreição de Lázaro. Versículos 38 e 44. Jesus chega ao sepulcro. Era 1. Uma caverna.
2 fechada com uma pedra. Ele ordena: tirem a pedra. Versículo 39. Marta alerta: ele já cheira mal. Jesus responde: se você crer, verá a glória de Deus. Versículo 40. Depois Jesus ora ao Pai e grita: Lázaro, venha para fora. Versículo 43. E Lázaro sai do túmulo ainda com as faixas funerárias. Jesus ordena: tirem as faixas dele. Versículo 44. Significado: esse é o maior milagre público de Jesus antes da sua própria ressurreição. Mostra que ele tem autoridade absoluta sobre a morte. Sexto, o resultado do milagre. Versículo 45. Muitos que viram o milagre passaram a crer em Jesus, mas outros foram contar aos líderes religiosos. Sétimo, a decisão de matar Jesus. Versículos 46 e 53. Os líderes judeus convocam o sinédrio, o conselho religioso. Eles dizem: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Versículo 48. Eles também temiam que Roma reagisse se surgisse um movimento messiânico. Então o sumo sacerdote Caifás diz: é melhor que morra um homem pelo povo. Versículo 50. O texto explica algo profundo. Caifás estava profetizando sem perceber. A morte de Jesus realmente aconteceria para salvar o povo. Oitavo, a profecia involuntária. Versículos 51 e 52. O Evangelho explica: Jesus morreria. 1 pela nação. 2 e também para reunir os filhos de Deus espalhados. Isso aponta para a salvação para todas as nações, não apenas para Israel. 9. Jesus se retira temporariamente. Versículos 54 e 57. Após a decisão de matá-lo, Jesus deixa Jerusalém e vai para Efraim. Enquanto isso, aproxima-se a festa da Páscoa, a mais importante do calendário judaico. As pessoas começam a perguntar: será que ele virá à festa? Isso prepara o cenário para os acontecimentos finais da vida de Jesus. Ligações com o Antigo Testamento. Primeira, Deus tem poder sobre a vida e a morte. No Antigo Testamento já se dizia que somente Deus possui esse poder. Exemplo: Deuteronômio 32, 39, eu faço morrer e faço viver. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele demonstra possuir o mesmo poder divino. Segunda, profecias de ressurreição. Alguns textos proféticos falam da vitória sobre a morte. Exemplo: Livro de Daniel 12, 2. Livro de Isaías 26, 19. Esses textos falam da ressurreição futura. Jesus mostra que essa promessa começa a se cumprir nele. Terceiro, milagres semelhantes feitos por profetas. Alguns profetas também ressuscitaram pessoas. Elias, 1 Reis 17. Eliseu, 2 Reis 4. Mas há uma diferença importante. 1. Eles oraram para que Deus ressuscitasse. 2. Jesus ordenou diretamente. Isso mostra a autoridade superior. A mensagem principal de João 11. Este capítulo ensina 4 grandes verdades. Primeiro, Jesus tem poder sobre a morte. Ele prova isso ressuscitando Lázaro. Segundo, Jesus é a ressurreição e a vida. A vida eterna vem através dele. Terceiro, Deus pode transformar sofrimento em glória. A morte de Lázaro revelou o poder de Deus. Quarto, o milagre acelera o caminho para a cruz. Depois desse evento, os líderes decidem matar Jesus. Resumo simples. Primeira parte: doença de Lázaro, mensagem: Deus tinha um propósito maior. Segunda parte: declaração de Jesus, mensagem: Ele é a ressurreição e a vida. Terceira parte: milagre, mensagem: Jesus tem autoridade sobre a morte. Quarta parte: reação dos líderes, mensagem: decidem matar Jesus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!